foi justamente para mostrar que existe um caminho, é um caminho básico para todo o percurso, tá? E a partir deste caminho vocês podem trilhar e fazer outros temas também, né? A primeira aula a gente conversou sobre o método Rayleigh, para explicar como faz a construção da cabeça usando o método Rayleigh. Na segunda aula, que foi ontem, nós falamos sobre a análise, né, de construir e desenhar répteis, que foi bem legal, e eu mostrei para vocês o princípio do Dynamic Sketch. Esse Dynamic Sketch, na verdade, se popularizou por conta do Peter Han e uma galera aí que desenha, mas é bem mais antigo que isso, tá? Na verdade, é muito mais antigo que o Peter Han. Na verdade, sempre existiu essas construções sólidas e a partir delas vocês transformam, né? Jogam para outros temas, tá? Eu vou começar aqui explicando uma parte básica primeiro, antes de desenharmos crânios. Qual que vai ser o nosso pensamento, né? Para a gente desenhar. Vamos lá. Uma das coisas, um dos pontos principais do desenho é a gente falar sobre planos, tá? O plano, ele vai dar a nós uma característica de perspectiva, profundidade, né? Então, por exemplo, se eu pegar e desenhar essa forma neste ângulo, que eu sei que ela está indo para algum ângulo, né? E eu colocar isso aqui, ó, eu já sei então que são dois planos diferentes. E se eu colocar aqui, ó, já cria-se aí um terceiro plano diferente. Pode falar, Gustavo. Eu não sei se é só comigo, mas eu não estou vendo a tela do desenho. Ai, né? meu, desculpa. Eu tô vendo o rosto Desculpa, gente. Desculpa. Eu vou compartilhar a minha tela. Boa. Agora sim. agora sim. Agora estão vendo. Então, ó, eu vou pegar aqui. Obrigado, viu, Gustavo? Estou desenhando, ó, essas formas que criam planos. Então, eu tenho aqui, ó, um plano, certo? E esse plano eu posso tratar ele com um valor tonal como se fosse mais baixo, né? Já esse plano eu posso fazê-lo um tom médio, ó, certo? E eu posso colocar um outro tom médio aqui, ó. Então eu começo a colocar, a mostrar no meu desenho a importância de se entender esses planos, certo? Então, se eu pegar, por exemplo, e tentar aqui criar uma escada, que é mais ou menos aquela forma ali que eu acabei de desenhar, eu vou ter vários planos, né? Eu vou ter esse plano rebaixado, ó, e eu vou tratar ele também como um plano rebaixado. Agora, todos os planos que estiverem voltados para cá, ou seja, este plano, eu posso tratá-lo com um valor tonal específico. Todos os planos que estiverem voltados para cima, eu vou fazer um outro valor tonal. Então, por exemplo, se eu levantar aqui uma paredinha, ó, eu vou tratá-lo com o mesmo valor tonal dos demais planos, como este plano, como este plano. Já, se eu colocar um outro plano apontado para cima, eu vou tratá-lo como um plano de valor tonal diferente. Então, é muito importante pensarmos que, a partir do momento que a gente conhece e começamos a entender os planos, isso também facilita para a gente fazer luz e sombra, tá? A gente começa a entender um pouco melhor sobre luz e sombra, né? Então, ó, se eu fizer um cubo, nós vamos ter vários planos aí. Um plano apontado para cima, as laterais desse cubo, né? E a parte de baixo deste cubo também. Então, eu posso pensar o seguinte: bom, aqui eu vou ter um plano com um valor tonal X, e aqui, ó, eu vou ter um valor tonal
né, diferente. Então, eu já tenho aqui 3 valores tonais, o apontado para cima e as 2 laterais, e tudo que eu desenhar nesta imagem, como se fosse uma cena, né, se eu desenhar uma cena, eu vou ter planos parecidos. Então, por exemplo, vou fazer um outro cubo que eu queira que pareça ser da mesma cena. Eu vou pegar esse mesmo valor tonal, jogar aqui, e esse mesmo valor tonal, da frente do outro cubo, aqui. Então, se eu colocar uma outra forma aqui, em cima, eu vou tratá-la com um valor tonal parecido com as demais caixas, e o valor tonal aqui da frente, um outro valor. Então, ou seja, tudo que estiver apontado para frente vai ter este mesmo valor tonal, tudo que estiver apontado para o outro lado vai ter também os mesmos valores tonais, e tudo que estiver apontado para cima vai ter também os valores tonais que estão voltados para cima. Então, assim, se você estiver pintando alguma coisa e vai iluminar algo com amarelo, né, vai pegar um amarelo e iluminar, vamos pegar aqui uma cor. Vamos dizer que tudo que estiver apontado para cima vai ser de cor amarela, tá? E tudo que estiver apontado para a minha esquerda, aqui no monitor, eu vou pintar, por exemplo, de vermelho, né? Isso acaba criando uma harmonia na composição, né? Onde nós iremos mostrar que as luzes vêm sempre do mesmo lugar, da mesma fonte, né? Então, toda a parte da frente será azul. E se eu colocar, por exemplo, uma esfera no meio disso aqui tudo, eu vou tratar também, como se fosse a parte de cima, amarela, certo? Então vamos lá. Pego o amarelo aqui, Obviamente, por ser redondo, ele não vai ter uma linha recortada, ele vai ser um degradê, tá? Porém, a lateral, que é vermelha, também, ela vai estar ali presente, misturando com o amarelo. E quando ela estiver vindo para frente, aí nós vamos colocar o azul. Então, reparem que a lógica dos planos se faz para se criar também uma atmosfera e para criar uma mesma linguagem da luz e sombra em todos os elementos que vocês compõem na sua história, né? Então, é importante pensar desse jeito, porque facilita o nosso pensamento na hora de colocar uma luz e sombra, facilita o nosso pensamento na hora de colocar uma cor, né? Então, vai facilitando todas essas informações. Por isso que é importante, antes de pensarmos em desenhar os crânios, entendermos muito bem sobre os planos, entendermos que existem vários planos e a gente tem que aprender a justificá-los, tá? Então, isso aqui é muito fácil de entender, né, gente? Ficou uma coisa bem simples de entender. O que são os planos e para que vão servir esses planos, tá? Estudar planos, estudar a perspectiva, será uma forma básica para conseguirmos desenhar tudo muito mais com lógica, né? Quantas vezes você está sombreando e fica pensando, será que aqui eu ponho sombra ou eu ponho luz? Não é? Tem aquele ponto que você fica meio perdido, né? Tipo, aqui eu escureço ou clareio? Então, isso é falta de estudo de planos. Se você começar a entender que todo o seu desenho tem planos, você vai definir, tipo, tudo que estiver apontado para a minha esquerda, eu vou jogar uma sombra. Tudo que estiver apontado para a minha frente, eu vou tomar. Tudo que estiver apontado para o lado direito, eu vou pôr, sei lá, uma luz. E aí vocês vão entendendo que tudo vai criando uma harmonia. Não importa quantos elementos vocês colocam na cena, vocês vão criando a mesma atmosfera para todos eles. Tudo bem por enquanto? Bem simples, né?
Então, ó, eu queria falar um pouco sobre esses planos, porque eu já falei na aula anterior sobre a perspectiva e também falei sobre as deformações das formas primárias, né? E qual a importância disso, né? Eu vou fazer o seguinte, já vou pegar aqui um crânio, deixa eu achar meu mouse, que está numa tela, depois aparece na outra, até aqui. Vou pegar aqui um crânio, ó. E vamos começar a falar sobre como vai ser importante. Ó, depois que a gente falou sobre o plano, já começa a ter uma ideia do que a gente vai conversar aqui, ó. Isso é muito importante a gente fazer essa análise, certo? Então, vamos lá. Existe um milhão de maneiras de se desenhar, tá, gente? Então, tipo, o que eu vou mostrar para vocês é uma fórmula que eu sigo para desenhar e que, para mim, funciona bastante. E espero que vocês entendam esse meu entendimento aí da compreensão, né, do que é uma construção. A primeira coisa que eu imagino na hora que eu vou desenhar é simplificar a figura com traços e seus ângulos, assim como eu falei a aula passada, ó, eu faço uma estrutura externa, né, da figura usando traços simplificados. Podemos ver que eu usei um traço, 2, 3, 4, 5, 6, 7 traços para dar um espaço, né, para esse meu crânio. Então, a partir dele, eu vou colocar as figuras geométricas, que eu chamo essas primeiras figuras geométricas de figuras primárias, certo? Então, coloquei aqui uma esfera. Olha a perspectiva desse crânio. Olha para onde está apontando a sobrancelha, né, deste macaco, né? Então, aqui, ó, tem uma caixa que aponta para lá, ó. Né? E como eu sei que é esse tamanho, né, eu olho simplesmente para esse espaço. Ó. Eu olho simplesmente para esse espaço. Tá? Não é a torta, a direita, eu vou lá e coloco o tamanho que eu quero. Eu olho para cá, ó. Eu tento achar esse triângulo ali no meu desenho. Eu tento encontrar esse triângulo lá no meu desenho também. Então, eu tento achar esses espaços colocando em prática a observação bidimensional, né? Que é altura e largura. A partir aqui da frente, ó, nós temos toda essa arcada dentária dele, ó, neste ângulo. Nossa arcada dentária, ela projeta-se, né, para frente, ele vai para frente, tanto dos macacos, né, quanto o nosso, ele se projeta. Então, isso, eu já tenho que ter essa noção, ó, de fazer essa comparação e colocar esse aspecto físico da arcada dentária, né? Eu posso forçar, ó, né? Eu estou forçando, ó, essa parte da frente. E isso vai levar com que os dentes também vão para frente, se projeta para frente. Então é um erro colocar, por exemplo, na hora de desenhar a arcada dentária, fazer os dentes para baixo, porque os dentes eles não estão para baixo, tá? Quando você coloca esse ângulo, o dente tem que seguir, ó, o mesmo ângulo, tá? Tanto em cima quanto embaixo. Então, se nós temos esse ângulo aqui embaixo, os dentes também irão seguir o mesmo ângulo. Então, colocar os dentes para baixo é um erro aí de construção, tá? Por isso que é importante a gente analisar a figura, tá? Não simplesmente sair desenhando. Outra coisa, dá para perceber que a fossa nasal dele, né, ela também segue o plano. Olha isso, gente. Ela é deitada, né? Então, se ela é deitada, é porque ela está seguindo esse plano. Olha que interessante isso. Eu vou colocar aqui uma representação dessa fossa nasal e não estou me importando ainda
com o parecer, tá? Eu estou fazendo uma análise, assim como nós fizemos nas duas últimas aulas, né? Essa primeira peça aqui, ó, ela tem uma espessura, e eu tenho que respeitar essa espessura para que não fique parecendo um crânio de papel, tá? Olha a espessura dela. Nós temos o meio aqui aproximadamente. Vamos colocar aqui, ó, as duas cavidades orbiculares, né? É importante sabermos que, por estar em perspectiva, ó, tá em perspectiva, as linhas têm que coincidir, tanto em cima, ó, quanto embaixo. Certo? Legal. Aqui, ó, nós vamos ter o zigomático dele, que é esse osso lateral. Ele também vai ter esse osso lateral, o zigomático, certo? E nós vamos ter um plano lateral. Olha como eu já separei aqui, ó, este plano. E aqui na frente, olha como ele se comporta, gente. É um outro plano, né? Então aqui eu tenho um plano reto na lateral, só que aqui eu tenho um plano curvo aqui na frente, né? Então eu vou separando esses planos, tanto aqui lateral quanto aqui na frente. Olha aqui embaixo, olha esse plano que legal, ó. E tem uma dica importante que toda vez que o valor tonal muda, é porque mudou o plano. Então, a gente vai ter que colocar isso muito bem na nossa cabeça, que toda vez que um valor tonal mudar, é porque mudou o plano. Então, a gente pode perceber através deste crânio, né? Olha como temos valores diferentes. Aqui, olha outro valor tonal. Aqui, ó. E olha como vira outro valor tonal. Então, nós estamos percebendo que os planos na cabeça dele estão fazendo isso, isso e isso, ó. E nós temos que respeitar esses planos para conseguir criar um desenho mais tridimensional, né? Então nós temos aqui, ó, um plano lateral mais escuro, só que nós temos essa parte da frente, ó, que é mais claro. Então são dois planos diferentes. Tem o plano lateral mais escuro e o plano da frente mais claro. E isso vai se repetir por todo o crânio. Então, olha como essa face aqui, ó, está apontado para cima, ó. Certo? Então, essa luz é porque ela está apontado, assim como as demais formas, ó, onde bate luz, estão apontando para cima, né? Então, olha só como é importante lembrarmos da base da construção. E toda essa parte escura, ela está apontada para lá, ó. Olha essa face aqui, ó. Está apontado para lá. Isso aqui, ó, está apontado para lá. Olha como essa parte está apontado para lá, ó. Não é verdade? Então, por isso que é importante, novamente, né? A gente tem o costume de ficar repetindo 1 milhão de vezes para ver se a gente não perde algum detalhe. É importante estudarmos muito bem essa parte de planos, para que a gente possa compreender qual que é a direção da luz e qual que é a direção da sombra, né? Lógico que vão ter tons médios, vão ter uns tons que são contra a luz, mas isso seria um assunto para luz e sombra, né? Mas olha como essa face, ó, ela está recebendo sombra, ó. Então ela está apontada para baixo, ó. Então essa face está apontada para baixo, né? E nós temos também, ó, pequenas pecinhas, ó, essa parte, essa aqui, essa aqui. Vocês percebem que ali, ó, tem uma sombrinha bem leve, bem leve. Por quê? É só um pequeno volume, e a parte que está apontado para lá vai receber sombra. Só que ela vai ficando mais clara conforme ela vai subindo e indo para a direção oposta, onde está a luz, né? Então, vamos ampliar mais a cena. É como se fosse uma telha
que de um lado ela está com sombra, mas ela vai recebendo luz e vai ficando mais fraca. Só que, lógico, pequenininho, ó. Né? Todas elas estão apontadas para cá, ó. Por isso que ela recebe uma sombra. Ficou claro isso, gente? Ficou? Então é importante pensarmos na construção como se fosse planos para a gente conseguir identificar as sombras. Então aqui, ó, eu vou ter um plano voltado para essa direção, certo? Eu já analisei ali, eu vou ter um plano aqui, ó, apontado para cima, certo? Deixa eu colocar a parte de baixo aqui, ó, que ela vai estar apontada para frente, então ela vai receber luz, e a partir dela para esse lado, vai receber sombra. Então, isso é uma análise, tá? Isso é uma análise do que a gente vai desenhar e começar a entender como planos. E na hora de desenhar crânios, a justificativa para desenhar crânios é a gente analisar esses pontos de planos, para que direção está apontando, tá? E conseguirmos colocar em prática o lance da luz e sombra de uma maneira bem simplificada. Esse desenho aqui, ó, é uma análise, e eu já consigo ter uma noção deste crânio nesta forma primária. Lembram que eu dei o nome de formas primárias, né? Ou seja, são formas aonde nós pegamos peças e colocamos uma peça encaixada na outra, só para entendermos essas formas e planos, tá? Então aqui eu tenho essa curva, essa curva, essa curva, só que eu também tenho algumas caixas aqui, né? Essa caixa está cavada. Bom, a partir desta forma, eu começo a tentar e pensar também um pouco na renderização. Então, antes da renderização, só para eu não me ferrar tanto, eu vou colocar aqui, volta, eu vou colocar aqui, ó, o desenho dos dentes, tá? Então, como eu falei para vocês, ó, o dente ele tem que acompanhar a forma, ó. Aqui. Tem um espaço e tem esse dentão. Ó, seguindo a forma de baixo, ó. Eu estou até forçando um pouco mais do que a própria referência, tá? Aqui atrás, ó, esses dentes, eu vou apenas simplificá-las e contar alguma coisa, né? Eu vou falar, ó, tem dente aí, mas eu não preciso desenhar exatamente todos os dentes, né? A não ser que eu amplie muito a figura. Pronto. Tenho aí já um sketch onde eu posso dar uma trabalhada, né? Na hora de fazer a finalização dele, eu vou, então, respeitar o lado orgânico da peça, né? Então, aqui eu vou colocar uma sombra, ó, porque ela está apontada para baixo. E aqui dentro do crânio, ó, tem uma pequena cavidade, ó. Olha como eu tenho que dar a impressão de que isso é redondo, ó. Então, eu vou fazer o render na direção que eu quero que pareça causar, né, essa impressão de cavidade e que seja redondo, ó. Então, eu tenho que fazer na direção da cavidade. Aqui é a mesma coisa, ó. Ó, de novo, ó, fazendo. Eu tenho que acompanhar a forma, ó. Eu não posso simplesmente só preencher de preto. Olha como eu começo aqui também
da impressão da forma simplificada, ó. Olha a cavidade nasal, também vou fazer curvo para dentro, ó. Né? Aqui essa curva eu tenho que acompanhar, ó, e falar, olha, isso aqui tem uma curva, tá vendo? Ó? Eu tenho que dar essa impressão de curva, né? De acompanhando o dente. E uma coisa que eu falei ontem, e eu vou repetir aqui hoje, é mostrar que esses dentes estão encaixados realmente em ossos, né? Então, por exemplo, um erro que eu vejo comum é a pessoa vai lá, desenha os dentes, mas parece que os dentes estão encaixados em papel, não tem uma profundidade, né? Então, é importante pensarmos que os dentes, eles têm que estar encaixados, ó, numa peça. Ó, como eu encaixo numa peça. Vou colocar outro dente, ele está dentro de uma peça, ó, né? Ele está encaixado. Se você tira esse dente, vai ficar um buraco ali, ó. Certo? E esse tipo de desenho é muito infantil. A gente começa a fazer uma forma e coloca os dentes e ok, mas isso não diz nada, né? É um desenho muito infantil. Então nós temos que entender e conseguir passar isso do dente estar encaixado realmente numa peça, né, orgânica e sólida, e não um papel, né? Ó, fazer essa forma aqui por trás, eu já deixo uma característica de que tem uma espessura o osso, tá? Então tá aqui os dentes, ó. E o dente também tem a característica de um cone, né? Ou seja, de um lado ele vai receber mais sombra e um degradezinho para onde vai ser a parte de luz, né? Então vocês percebem que aqui, ó, que aqui e aqui, ele tem, ó, isso aqui, ó, essas lombadinhas, ó, né? Que é onde fica a raiz do dente e tal. Então, é bem em cima do dente, só que de um lado ele recebe a sombra. Então, coloca, ó, toda forma, mas ele vai receber sombra só de um lado, ó, só para criarmos a sensação do volume, né? Vou colocar o outro dente aqui, ó, e tratá-lo como uma forma geométrica. E aqui embaixo dá uma sensação de que ele está encaixado também, ó, num osso e não num papel. Essa lateral, gente, aqui, ó, dá para perceber nitidamente que ele tem uma borda, né, aonde se encaixa os dentes, ó. Então esse dente está encaixado aqui, ó. E esses dentes estão encaixados nesta borda. Então eu tenho esta borda aqui embaixo e aí ela sobe, ó. Então, nunca vai ser demais dizer para vocês que em tudo vocês vão ter que acrescentar essas bordas, tá? Por exemplo, aqui, ó, não é muito claro, mas tem uma borda aí, pequenininha, mas tem uma borda. Então, aqui, ó, eu vou sugerir algo assim, ó. Ó, como tivesse realmente uma borda. Não aparece isso, na verdade, na referência, tá? Ó, não aparece, né? Deixa eu fazer melhor aqui.
mas eu sei que existe uma borda aqui, ó. Então, isso faz a diferença no nosso desenho, né? Deixar essas bordas aparecerem. E se elas não aparecem naturalmente, vocês podem forçar essas bordas, porque vão dar muito mais valor ao desenho de vocês. Por mais que tenha aquela justificativa, mas estava assim na referência, não importa, o que importa é o desenho que vocês mostram. Não é a referência, né? Não adianta pegar a referência e falar assim, mas estava assim na referência, foi o que eu vi e tal. Não importa, pessoal. A arte final de vocês é o que vai mandar no final do trabalho. Então, respeitem essas regras, né? Respeitem essas pequenas fórmulas que deixam o desenho de vocês mais empolgante, mais interessante. Olha como vou deixar aqui, ó, uma beirada, e dá para perceber que tem aqui, ó, uma pequena luz. Eu vou deixar no meu desenho um pouquinho maior, para parecer que este osso é sólido, ó. Tá vendo? Né? Então, este osso aqui, ó, que eu estou colocando, ele tem uma espessura, ó. Já que tem uma sombra. Aqui vai ter a luz, e aqui vai voltar a ter sombra. Aí eu vou tratar aqui, ó, como planos diferenciados, né? Então, por exemplo, aqui eu vou ter um outro plano, ó. Aqui eu vou ter mais um plano, ó. Não precisa essas linhas, tá? Ó. Eu só coloquei para marcar onde estão alguns planos, né? E dá para perceber, ó, que nessa região vai ter mais um plano, ó. E para criar essa sensação de luz e sombra, nós vamos fazer as achuras, né, como vocês quiserem chamar, por camadas, aonde eu vou fazer, ó, um tom mais escuro, um tom mais claro, um tom mais claro ainda, ó, e assim por diante, ó. Respeitando a passagem do valor tonal, tá? Então a gente vai respeitando os valores. Então aqui, ó, já começo a ter uma sensação legal do meu crâniozinho. Alguém quer fazer alguma pergunta? Olha aí. Quando vocês forem fazer uma renderização e precisa ser escura, vocês podem fazer todas para o mesmo sentido, tá? Então, por exemplo, se eu quero indicar que essa região aqui, ó, ela é mais escura, eu posso simplesmente fazer um render, ó, na mesma direção, ó, pegando toda a lateral, ó. Porque eu estou indicando para o observador que essa região é escura e acabou. Eu não preciso criar a sensação de volumes em áreas que estão completamente escuras, tá? Os valores tonais medianos, por exemplo, aqui, eu posso pegar e criar a mesma sensação, ó, lá de baixo, o mesmo valor tonal, ó. Então, eu coloco todos eles com a mesma característica. Aonde eu quero que dê uma sensação de luz, eu vou fazer uma linha um pouco mais estreita, um pouco mais fina. Aonde eu quero mais sombra, eu vou fazer uma linha mais grossa. Luz, uma linha mais fina. E a sombra, uma linha mais grossa. Né? Aqui na frente, por exemplo, ó, eu posso trabalhar como se fosse uma luz batendo nesse crânio, ó. Então ela vai ser uma linha mais leve, ó. Aqui em cima também, ó, uma linha mais leve. Tá? Ó, na frente aqui dos dentes.
vai chegando nos tons médios, vai engrossando, e quando chegar na linha, na sombra realmente mais escura, podemos fazer uma linha mais grossa. Isso faz com que os pesos das linhas, da luz e sombra, fique mais interessante do que vocês colocarem apenas um traço muito grosso ou um traço muito estreito em todo o desenho, tá? Dante levantou a mão. Tudo bom, Dante? Boa noite, tudo bom? Tudo Queria bom, fazer uma querido? pergunta. A alteração não, a direção, a alteração da direção do traço da rachura, ela pode alterar a noção da sombra, o movimento, o volume da sombra? Sim, demais, cara, demais. Uma coisa bem legal que eu sempre mostro quando eu estou dando esse tipo de aula, né? Eu vou dar um exemplo aqui bem simples, quer ver? Vamos fazer um plano aqui e vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Mais fácil. Então vamos lá, ó. Se eu, por exemplo, quero enfatizar alguma coisa no meu desenho, se eu quero mostrar realmente o plano, então eu falo assim, ó, eu vou jogar as achuras nessa direção para indicar ao observador, eu quero que ele saiba que eu estou tendo esse plano aqui em cima. Aqui eu vou pôr esse plano aqui, ó. E aqui para cima, certo? É uma paredinha, ó. Eu vou indicar essa achura para cima, tá? Se eu, por acaso, me confundir e colocar errado, olha como eu crio um buraco nessa caixa. Parece que dá para entrar aqui, ó. Agora, sabe? E se eu fizer aqui, ó, errado, ó, parece que eu estou jogando profundidade dentro da caixa, né? Se eu jogar para cá. Então, isso, assim, é válido se realmente vocês querem dar a sensação dessa cavidade. Se vocês querem realmente que pareça um buraco, tudo bem. Mas o importante é quando vocês levam a achura na direção que vocês querem que a pessoa observe e sinta que aquilo tem um direcionamento. Então, se eu tenho aqui no meu crânio, por exemplo, uma pequena passagem, ó, daqui, dessa parte escura, para cima do crânio, eu vou agora ter que mudar a direção, ó, para falar para o observador, ó, agora ele está fazendo uma curva. E eu quero ainda continuar. Então, eu vou fazer um outro plano, ó. Agora eu estou falando para o observador, ó, agora quem é mais reto, ó. Tá? Então, é importante que a achura esteja no sentido da qual você quer que o observador sinta aquele volume, tá? Ou profundidade. Então, como eu mostrei aqui, dependendo do caso, se você errar a achura, você pode dar um outro sentido àquela forma. Tá? Pode falar, Dante. No caso, o ideal parece que a achura ela siga paralela às linhas da borda da forma, né? Porque, por exemplo, no seu segundo exemplo, quando você coloca ela na diagonal, ou seja, sem estar paralela às linhas da forma, às linhas de base, ela muda o sentido, cria essas profundidades. Mas, por exemplo, no seu exemplo da esquerda, em que você fez todas elas meio que nas verticais, se você fizesse todas elas horizontais, também não estaria errado, né? Não estaria errado, porque quando se trata de sombra mais escura, não importa a direção que você vai dar, ela continua dando a sensação que é escuro. Agora, se você mudar os ângulos, por exemplo, aqui em cima, ó, eu posso tanto vir de trás para frente, como eu estava vindo, mas eu estou obedecendo o volume lá de trás, ó, tá? E eu obedeço o volume, ó. Eu obedeço o volume, tudo bem. Como vocês podem também vir de lateral, não tem problema nenhum. Aí é questão de escolha, tá? Neste caso, Dante, o que vai acontecer muitas vezes é vocês estarem desenhando e perceber que aquela achura não ficou legal para aquela direção.
e aí você vai ter que voltar e continuar de uma outra forma. E tá tudo certo. Isso é questão de experiência. Vai chegando uma hora que você sabe exatamente para qual direção você vai querer conduzir essas achuras. Mas não fique pensando assim, eu fiz uma linha vertical, todas as minhas achuras terão que ser verticais. Ou diagonal, todas as achuras têm que ser diagonais. Não é bem assim. É na hora que você estiver fazendo a achura, você vai sentindo se você está conseguindo dar a sensação. E isso é questão realmente de experiência. Vai chegar um momento que você sabe a direção que vai ficar melhor para o seu desenho. Muito obrigado. Falou. Mais alguém quer falar alguma coisa, gente? Uma coisa legal aqui, ó, já que a gente está falando um pouco dessas achuras e tudo mais, eu tenho a sombra projetada aqui da mesa, ó, né? Essa sombra projetada. Então, para enfatizar que ele realmente está na mesa, eu posso simplesmente enfatizar a mesa, ó, ou seja, horizontal. Ó. E aí eu crio a sensação de que realmente ele está apoiado na mesa. Ó. Então eu enfatizo a mesa, tá? Se eu tivesse colocado todas elas verticais, vamos ver o resultado. Olha o que aconteceu. Resolve. Resolve porque, neste caso, eu estou colocando com o mesmo valor tonal do crânio, ou seja, este valor tonal, junto com esse valor tonal, emenda uma coisa na outra e parece que a sombra sai do crânio e continua na mesa. E está tudo certo. Neste caso, eu estou enfatizando a sombra e não a mesa. Agora, se eu vier para a linha horizontal, eu vou enfatizar bem a mesa. E no sentido assim, nenhum e nenhum outro está certo ou errado. É questão, neste caso, de estética. Tá? Neste caso, é muito mais estético do que o que está certo, o que está errado. E isso vai contar muito no desenho de vocês, porque às vezes a estética é muito mais legal do que desenhar alguma coisa mais real, né? A realidade. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Se eu pegar e desenhar um rosto, fazer bem simplesinho. Eu fiz esse rostinho. Se eu pegar, deixa eu até colocar uma camada diferente, ó, e fizer achuras todas verticais, vamos ver a estética dele. Aí, pessoal. Esteticamente, funciona. Eu estou fazendo uma achura aonde eu estou mais prezando aí a luz e a sombra. Eu estou informando aonde está a sombra, aonde está a luz, tá? E acabou. Eu não estou tratando do volume em si.
E ela funciona como uma informação para o observador, né? Ela funciona. Então, ok, essa é uma fórmula. Se eu pegar e fizer aqui, ó, usando o volume mesmo de cada forma, ele vai ter um outro sentido. Ó. Agora eu estou trabalhando mais o quê? Eu quero enfatizar mais a parte anatômica, né, da figura. Ó, o pescoço, ó, eu enfatizo o volume, né, do pescoço. Vou fazer uma sombra aqui na orelha, ó. Então, vocês percebem que tem uma outra dinâmica, né? Tem uma outra informação, ó. E aí, vocês têm que pensar qual o caminho que vocês querem tomar. Da parte estética, onde eu vou apenas querer informar o que é luz e sombra, ou simplesmente eu quero realmente enfatizar o volume. E não está certo e errado. Na verdade, é questão de escolhas, tá? Até aqui tudo bem, gente? Sandrão, tudo bem? Já fumou uns 2 cigarros aí, Sandro? Já tá ligado o meu microfone? Tá ligado seu microfone. Tá. Se deixar, cara, na hora que eu sento assim, eu fumo um maço. Mas olha só. Tô me segurando. Que bom, Sandro. Tomara que você não fume um maço. Também acho. Vamos lá, gente. Então, mantendo aqui o foco, vamos adicionar uma outra imagem. Vamos pegar este crânio aqui. Ó, gente, de onde eu tirei a foto, tá? Esse site aqui. Quem quiser anotar aí depois para achar esses crânios, anotem. Tem umas fotos bem legais para fazer uns estudos, são maravilhosos, tá? Então, vamos lá, vamos analisar isso aqui. Primeira coisa a fazer é entender a forma externa. Alguém anotou? Porque aqui cortou já o site, gente. Alguém lembra? Você anotou aí, Sandro, o nome do site? Não é Bone Clones, uma coisa assim? Bone Clones, né? É. Alguma coisa assim, é. Tirei uma foto aqui Bones Clones. Bones Clones. Então, aqui, ó, vou trabalhar a forma externa, né, dele, né? Então, eu posso começar já com uma bola. Gente, essa bola, na verdade, ele é meio que basicão para desenhar crânios, porque é onde vai guardar o cérebro, tá? E os mamíferos têm esse crânio mais arredondado mesmo, por conta do cérebro, e começa a perceber isso, tá? Nos desenhos que vocês vão fazer, né? Vocês lembram que naquela forma anterior, eu fiz uma caixa aqui na frente, ó, como se fosse um óculos? Ó, vai ser a mesma coisa. Eu tenho essa caixa e eu estou respeitando esse espaço, certo? Estou respeitando este espaço. Então, é uma questão de aprender a ver esses espaços, tanto em altura quanto em largura. Então, o desenho bidimensional ele é muito importante, né? E aqui também, né? Ó, este ponto até aqui, ó, eu também estou respeitando esse espaço.
tá? Então, não é colocar essas formas à torta e à direita, não. Eu analiso realmente aonde estão essas peças e tento justificar a perspectiva delas, ó. Lembra ontem, quando eu comecei a falar sobre perspectiva, né? Ó, eu posso trabalhar as fugantes mais ou menos na mesma direção para conseguir manter a perspectiva do meu desenho, né? Aqui na frente, ó, lembra do ângulo que é para frente, né? Olha aqui eu colocando já uma peça, aqui uma linha que vai me ajudar a auxiliar a colocar esses dentes aí para frente, tá? Essa lateral aqui toda é uma linha praticamente reta ali, ó, né? Bem simples. E eu tenho esse ângulo aqui, ó. Porque é bom lembrar que a nossa mandíbula, vista vamos fazer por cima primeiro, né? Ela tem esse arco, né? E vista por baixo, assim também. Então, aqui eu entendo que este arco, ó, está acontecendo a mesma coisa do outro lado, ó. Eu entendo isso. Por isso que é importante pensar no desenho tridimensional, que vai dando umas liberdades para vocês, novamente, né, da fotografia. E aqui eu tenho como se fosse essa ferradura, né, que é a parte de baixo da nossa mandíbula. E eu tenho que entender que ele não é uma peça apenas lateralmente uma curva, né? Na verdade, essa peça que eu estou vendo, ela provavelmente seja assim, ó. Essa peça se repete do outro lado. Essa peça se repete do outro lado. Então eu tenho que ter essa noção para manter o meu desenho mais sólido, né? Com mais solidez, né? Olha, como a cavidade nasal dele, ó, segue o plano, gente. Então, eu vou colocar aqui uma figura que indique, né, este plano. Aqui eu vou colocar a cavidade orbital, ó, respeitando a perspectiva, tanto em altura quanto em largura. Tudo pode ser ajustado enquanto a gente está sketchando, ó. Certo? E aí eu vou pegar esse espaço daqui aqui, eu vou analisar esse espaço, e eu vou falar, bom, eu acho que até aqui vai começar essa parte da frente dos dentes, ó. Eu tenho este plano aqui, ó, tá? E depois eu tenho essa lateral aqui, respeitando novamente os planos, certo? Aqui. Tá aqui, ó. Desenho essa lateral aqui, ó. Vou colocar a informação do zigomático, ó, aqui na cabeça dele. Vocês veem que o zigomático, ele sai daqui da frente, ó, e ele conecta ao crânio, ó, né? E eu tenho que dar essa impressão de que ele sai da frente e vai lá atrás e conecta no crânio. E como o crânio aqui eu fiz uma peça redonda, ele vai soldar como? Ó, redondo. Manter esse plano, né, que é da esfera. Vou dar um pouquinho de espessura nesse osso, ó, assim como nós fizemos no anterior, tá? E ele tem duas peças interessantes aqui, ó. Ele conecta deste lado, conecta do outro, tá vendo, gente? Que legal isso aqui, ó. É muito legal
estética, né? E eu tenho esse plano, então, aqui, este plano aqui na frente. Só que aqui, ó, é um plano para trás. E depois ele vai para frente de novo, ó. Então, por isso que tem sombra aqui, né? Porque esse plano está recuado. Então, na hora de sombrear, eu tenho que dar a impressão que este plano é para trás e depois esse plano vai para frente de novo, ó. Tá? Esse plano aqui, ó, aponta para baixo. Tanto é que dá para perceber, olha o plano desse lado do osso aqui, ó. Ó, ele não está reto, senão ele estaria com luz. Então, como ele está apontando para baixo, ele tem sombra aí. Aqui. Vou respeitar o plano aqui de baixo, ó. E aí, vamos enfatizar o quê? Este plano, o plano dos dentes e o plano aqui do queixo dele, ó. São vários planos integrados aí, certo? Ó. Aqui, ó, o zigomático, ó, tem uma diagonal para frente, ó. Então, já ajusto aqui, ó. Se eu coloquei aqui, eu tenho que colocar aqui. Eu não posso deixar de pensar nisso. E eu tenho essas deformaçõezinhas do crânio que, como eu mostrei na aula passada, a gente pode pensar no círculo, mas a gente pode fazer também essas deformações, tá? Na hora de desenhar, olha de novo os ossos, os dentes, ó, acompanhando o plano. Sandrão, apertou? Apertei. Foi sem querer? Foi sem querer? Não, eu tive realmente a intenção de apertar. Diga, meu querido. Uma coisa, cara, que às vezes eu estou desenhando assim e me incomoda, eu queria a sua opinião. Por exemplo, no zingomático da minha esquerda aqui, ó, o ângulo é mais para cima, assim, certo? Certo. E aqui ele é um pouco mais deitado. Certo. Às vezes eu pego uma referência, estou desenhando, eu tenho uma impressão estranha, cara. Eu tenho a tendência de ficar tentando acertar para ficar mais harmônico. Mais harmônico, mas aí eu nunca sei o que fazer, na verdade. Se eu deixo mais certinho, se eu respeito a referência. Eu acho que você não tem que respeitar a referência. Você tem que fazer de um jeito que fique claro para quem vai olhar seu desenho. Isso sempre vai ser desse jeito. Tipo, se você perceber que, obviamente, os ossos, eles não são simétricos, né? Então, como você percebe que um lado vai ser um pouco mais alto, o outro lado vai ficar um pouquinho mais torto, e isso vai refletir em algo estranho no seu desenho, você deve consertar e fazer de um jeito que as pessoas que vão olhar a sua arte final entendam que está em harmonia. Ela não tem que ter o desconforto de nada torto. Se é assim, é lógico, você o querer. Se você desejar que seja torto, se você desejar que seja alguma coisa para provocar uma reação ruim, aí tudo bem, vai valer a pena. Mas quando você fala, não, quero deixar harmônico, quero deixar mais bonitinho, quero deixar você tem que realmente consertar e deixar o seu desenho muito mais explicativo, tá? Legal, bicho. É isso aí. Não, então, Dante, pode ser, cara, pode ser perspectiva, mas se mesmo assim a perspectiva tá dando uma impressão errada, porque pode acontecer isso realmente, você pode mudar, tá? Vocês não podem se apegar à referência. A referência está ali para vocês usarem, para vocês terem um ponto de partida, né? Que nem o mestre Cárcamo sempre fala, né? Não sei nem se a frase é dele ou não, mas o ponto de partida e não o ponto de chegada. A referência está ali só para você dar uma olhada, para você se sentir mais à vontade e tal, mas não se apegue à referência 100%, não se apegue, né? Se você achar que, por exemplo, ó, estou colocando os dentes dele aqui, e de repente eu acho que eu colocando esse dente, ó, maior do que está na minha referência, o meu desenho vai ganhar com isso, eu posso fazer. Porque eu não vou colocar essa referência do lado do meu desenho para ninguém fazer o jogo dos 7 erros.
né? O que mais as pessoas têm, assim, quando você coloca um desenho perto do outro, é que, mas ali o buraquinho não está no lugar certo. Mas a pessoa nunca desenhou na vida, mas ela é um fiscal de jogo de 7 erros, né? Então, gente, não se incomodem, façam do jeito que vocês acham que vai ficar mais harmônico e mais bonito para o seu cliente, tá? Ou para você mesmo, né? Deixa eu colocar esse nariz aqui num lugar correto, respeitando o plano. Tá? E aqui, ó, vocês percebem, ó, que é curvo também, ó, curvo. Pode falar, Gustavo. Então, em situações assim, André, que você desenha, tipo, olhando para referência, nunca posta referência junto, né? Por exemplo, nas redes sociais. É a melhor coisa. A não ser, tem umas pessoas que, por exemplo, colocam o retrato de alguém, né? Eu fiz isso até alguns posts meus de algumas semanas atrás. Eu postei algumas fotos de algumas pessoas famosas e o sketch sendo feito. Cara, ali, assim, como eu sei que eu vou conseguir o resultado que eu quero e eu sei que o desenho vai ficar parecido com a referência, eu arrisco colocar aí de boa, porque as pessoas vão ver o que ali. Eu quero mostrar para as pessoas a minha... mais o design daquele retrato do que realmente pegar e ficar trabalhando poros, trabalhando pelinhos e tal. Eu quero mostrar, tipo, ó, como que tá o meu estilo de desenho usando uma fotografia, e funciona. Agora, quando você faz um crânio e você vai mudar esse crânio, cara, não mostra referência, porque o que mais tem na internet é fiscal de desenho, gente. Boa. Fiscal. Daqui para frente não vou colocar mais referência então junto. Melhor coisa, Gustavo. Porque eu tava treinando sketch e postando, né? Pensando agora, eu falei, putz, acho que eu tô bobeando. Melhor... Parece que as pessoas vão desvalorizar. A pessoa não entende a essência do desenho e ela vai procurar uma coisa que você não estuda, que é o hiperrealismo. Né? Quando você coloca, tipo, a foto hiperrealista, né? Junto com a outra fotografia, que eu... para quem tem aula comigo sabe muito bem, eu acho totalmente desnecessário para a vida de um artista copiar uma fotografia. Cara, você só está mostrando assim, tipo, ó, eu sou igual uma Epson LX 570, sabe? Tipo, eu faço igualzinha uma Epson LX. Cara, a Epson LX ela vai fazer em 2 minutos, cara, e você vai levar 3 semanas para fazer a porcaria de uma fotografia idêntica, assim, né? Nada contra. Eu desenhei muito hiperrealismo, tá, gente? E eu vi o quanto eu perdi de tempo fazendo aquelas cópias de desenho lá. Eu perdi tempo pra caralho lá. Mas vamos voltando, ó. Eu vou... Sandrão, pode falar, querido. Vamos voltando, se não fosse o Sandrão atrapalhando. Se eu for postar as referências dos meus desenhos, eu vou ter que colocar umas 4 fotos assim, ó, e o desenho finalizado. E ninguém vai entender nada, né, Sandro? Não vai entender nada. E mesmo assim as pessoas não vão entender, né, cara? Vai falar o chifre tá errado. E eu estou utilizando aqui, ó, das formas para colocar o desenho dos dentes. Tem uma coisa bem legal, né, no estudo de crânios, que é simplesmente a gente analisar realmente os elementos. Então, por exemplo, quando eu vou fazer um dente, eu tenho que pegar a estética dele e entender qual dente que eu estou desenhando, né? A gente não pode fazer dentes igual clorets ou dentes parecendo cones de policial de trânsito, né? Eu tenho que fazer os dentes que cada dente tem uma característica. E isso nós temos que respeitar também. Então, quando eu coloco aqui esses 2 dentes, né, que são esses 2, ó, o que eu peguei aqui primeiro foi a estética externa dos dentes, né? Percebam que esse outro dente aqui, ó, ele já tem uma outra direção e eu tenho que respeitar essa direção também, ó, vindo para cá, certo? Mas eu vou me atentar a esses 2 para explicar. Então, quando eu vou estudar os crânios, eu tenho que pegar essas informações e também desenhar a parte. Por exemplo, o dente, ele tem 2 planos, né? Ele vai ter um plano aqui em cima, ó,
que é um pouquinho mais gordinho. Tá? Só que para cá, ó, ele dá uma afinada. Tanto é que na lateral dele é como se fosse uma peça assim, como se fosse uma pá, sabe? Ele é como se fosse uma pá. E ele não é fino que nem um papel, ele tem uma pequena espessura aqui, ó. Então ele vai ser mais aberto aqui perto da raiz, ó. Só que ele vai estreitando conforme vai se aproximando ali da frente. Por exemplo, esse dente aqui, ó, ele também, ó, ele é mais gordinho aqui em cima, tá? Só que ele é mais fino nesse plano aqui embaixo. Então, é como se fosse algo assim, ó. Pessoal, desenhar é realmente analisar as formas, tá? Entendê-las, para quando vocês forem fazer desenhos de dente, de imaginação, vocês, por exemplo, vou fazer um dos dentes assim. Só que aqui você está colocando a forma externa. E depois, ó, eu posso colocar... Olha como ele começa a ter pequenos planos, ó. Que vão ficando mais interessante o dente, ó. Tá vendo? Olha como eu vou criando volume, ó. E o dente não vai ficar uma peça de papel colado nas mandíbulas. Eu tenho que pensar também nos dentes. Eu tenho que pegar, por exemplo, aqui, ó, a presa dele, ó, e entender como funciona, ó. E aí vocês vão ver muito isso aqui, ó. A pessoa colocando isso e ligando aqui, ó, para mostrar, ó, esse dente é assim, tá? Eu posso fazer isso. Quando vocês estão estudando no sketchbook e tal, e você fala, tá, beleza, já entendi a estética, já entendi os planos do crânio, já sei por onde andar, agora eu vou começar a esmiuçar esse crânio. Eu vou pegar, por exemplo, formas zigomáticas, vou pegar formas de cavidade nasal, cavidade orbicular, pegar dentes e estudar. Então, se eu pegar, por exemplo, esse dente mais pontudo, né? Ó, primeiro eu vou entender a estética dele, como ele funciona. Ó. Legal. Mas eu tenho que também pensar nos planos. Olha como isso aqui faz uma escadinha, ó. Eu perceber, ó, que legal isso? Então, eu tenho que colocar isso no meu desenho também. Aqui vai ter um plano, ó. Aqui vai ter outro plano. E eu vou colocando valores tonais. Olha esse dente, como ele já não é mais bidimensional, ó. Olha lá. Né? É um estudo à parte, gente. Aonde, para quem quer desenhar qualquer coisa, vai desenhar pássaros, tem que fazer esse estudo só dos olhos, tem que fazer estudo só do bico, né? Tem que fazer estudo só da pena, pegar as patas de passarinho e analisar como que é uma estrutura simplificada, né? Então, olha como eu não estou fazendo esse tratamento aqui para o crânio, mas quando eu vou estudar crânio, eu tenho que pegar esses dentes e analisá-los para entender a estética desses dentes, tá?
Inclusive, faço pesquisas também, tipo, somente dos dentes na internet. Ao invés de pegar o crânio todo, procuro só fotos dos dentes para poder ver também o dente por baixo, o dente visto por cima, e vocês conseguirem ter uma noção melhor de como se constrói também os dentes. Legal? Então, aqui, ó, eu já tenho este crânio colocado aqui, ó. Tá aqui. E agora eu vou dar uma pequena forma para ele, ó. Então, aqui dentro, ó, de novo, eu vou fazer a cavidade, ó. E vocês percebem como tá batendo luz aqui, ó, já fica uma linha mais difícil de entender, ó. E aqui onde tem sombra, a linha já fica muito mais escura. Ó, tô tentando dar a impressão de que é curvo e tem uma cavidade ali, né? Então aqui tem uma leve textura, ó, e aí começa a escurecer também. Próximo da luz, ó, a linha vai ficando mais fraca. Mais perto da sombra, fica mais forte, ó. Aí dá para perceber nitidamente o plano aqui, ó. Que legal esse plano, gente. E aí, esse plano aqui na frente, ó, como está apontando um pouco para baixo, ele vai ter um valor tonal um pouco mais escuro também, ó. Olha como já começa a ganhar planos só de eu colocar essas linhas quase verticais, levemente diagonal, ó. Onde tem sombra, a linha é mais escura. Onde tem luz, a linha é mais clara. Aqui, como é mais leve, ó, eu não preciso fazer linha. Eu só faço linha onde eu quero deixar um pouco mais escuro, um pouco mais marcado. Ó, aqui é leve, então vou fazer mais suave, ó. E eu tenho que respeitar esses planos. Então, esse plano é apontado para baixo, depois esse plano apontado para cima. Em cima do nariz, apontado para cima, né? Então, aqui em cima eu faço linhas mais suaves, ó. Tá direcionado para a luz. Já aqui um pouco mais de sombra, porque tem essa sombra lateral aqui da têmpora, né? E evitem ao máximo fazer isso aqui, ó. Um erro muito, muito comum também, isso aqui, ó. Marcar assim. Isso para o desenho é como se você estivesse colocando uma fenda aqui. Não é nenhuma rachadura, nenhum plano, é uma fenda. Então é como se eu tivesse aqui, ó, uma fenda e aqui é cavado mesmo, um buraco, ó. Certo? Então, qual que é a solução, né, para essas linhas aí? Essa linha, ela tem variação de pesos. Então, tem hora que ela vai ficar mais clara, às vezes ela vai ficar mais escura, ó, volta a ficar mais clara e mais fininha, imperceptível, depois volta
e ela tem essa variação, né? Porque como é osso, ela não tem uma espessura correta, né? Ela tem variações. E por ter variações, alguns pontos vai receber mais sombra, outros pontos vai receber mais luz, e nós temos que respeitar também isso para criar um desenho mais orgânico, tá? Então aqui, por exemplo, ó, coloco uma dobra, ó, aqui, respeito a linha aqui mais grossa, e aqui eu tenho um outro plano, ó. Deixei uma beiradinha aqui, ó, para receber luz, né? Aqui, ó. Na lateral aqui eu posso fazer todas vertical, porque é mais escurinho mesmo, né? E tem a variação das pecinhas ali, onde eu vou encaixar cada dentinho, certo? Fazendo um render aqui, ó, eu vou respeitar a esfera. Mais próximo da luz, menos renderização, ó. Mais para baixo, ó, mais escuro. E aqui em cima eu posso colocar ainda algumas coisas, desde que não vire sujeira só, tá? Aqui tem outro plano, tá vendo? Ó. E aqui tem uma luz, uma sombra, uma luz. Aqui tem outra sombra, respeitando, ó, a forma da bola, né? Da esfera. Ó, sombra, linhas mais escuras. Luz, linhas mais suaves. E aqui vamos pensar como se fossem tubos. Tubos, ó. Aonde um lado recebe mais sombra. Eu vou fazer uma forma do dente, mas se fosse para estudar literalmente o crânio até o fim, levaria um bom tempo, tá? E eu teria que colocar esse estudo dos dentes também. Eu pegaria outros crânios da mesma espécie, né? E tentaria buscar mais informações para conseguir complementar meu desenho. Então aqui, ó, nós percebemos no crânio aonde há mudanças de planos. Aqui, ó, aqui e muda o plano. Aqui e sobe, ó. Aqui, ó, bem apertadinho, ó, e sobe. Ó, quase reto, ó. E aqui, ó, como ao contrário, está recebendo luz, ó. Vendo aqui, indo para baixo, ó. Olha quantos planos legais. Então, você percebe que os dentes não estão encaixados como se fossem papéis. Insisto nessa palavra, né? Nesse contexto aí, porque eu vejo muitos errando isso, fazendo apenas uma espessura fina de osso e deixando esses dentes apenas como se fossem dentinhos colados, né? Ó, respeito aqui o plano do dente, ó, a direção do dente. Ele tem uma lateral um pouquinho mais escura aqui, ó. Só isso já cria uma espessura para o dente. Espessura prudente, né? Espessura para o dente, né? Aqui, dá para perceber aqui, ó, tem um plano bem legal do ossinho. E aí eu vou trabalhar também a espessura do crânio
para não parecer que está encaixado em papel. A direção dos dentes embaixo, respeitando o plano do queixo. E aí, ó, colocando mais um plano que desce, ó. Eu colocaria ainda estudos de valores tonais, né? Então, enfatizar principalmente alguns planos, ó. Por isso que é legal estudar com papel tonalizado, porque no final você pode estudar com lápis branco por cima e enfatizar ainda mais pequenos volumes, né? Para ficar mais explicativo. Olha como recebe muito mais luz nessa região, ó, do que nessa. Então, isso seria legal passar para o seu desenho, né? Deixando uma luz mais forte aqui embaixo, ó. Só que uma luz vai perdendo a força aqui para cima. Né? Olha como esse plano aqui em cima também vai receber uma luz bem legal, ó. E eu já sinto que aqui não tem tanta força a luz como tem lá embaixo. Então, eu vou colocar a luz aqui em cima, mas não tanto quanto nessa parte aqui de baixo da mandíbula, tá? E aí eu vou colocando a luz, ó, também dando sentido do osso no sentido contrário, ó. Olha o volume que vai criando, gente. Né? Vamos escurecer esses olhos só para... Eu posso trabalhar um pouco variação tonal para criar ainda mais profundidade, né? Então, enfatizando algumas sombras, ó, deixando alguns reflexos e tal. Sempre na direção do crânio, ó. Olha o volume, gente. Que a gente vai ganhando. Certo? Então, muito importante pensarmos nos planos, né? Entendermos esses planos. A Isabela levantou a mão. Pode falar, Isabela? Você acha que tem muita diferença estudar o crânio com tinta óleo ou grafite? Eu não acho não, Isabela. Eu acho não. Eu acho assim, são propostas diferentes, né?
Eu sinto que o óleo, você vai estar estudando os planos, mas se baseando através de valor tonal, né? Então, você vai estar fazendo lá uma mistura de tintas, criando valores tonais e buscando entender esses planos através de valores tonais. Eu acho o lápis, o grafite, uma coisa mais técnica, né? Você não vai estar estudando apenas o valor tonal, mas é como se você estivesse sentindo realmente, passando o lápis por cima de cada plano, né? Não que isso não dê para fazer no óleo, mas o lápis, eu tenho essa sensação de ser uma coisa mais técnica do que com óleo. O óleo você consegue, mas você vai estar estudando mais o valor tonal do que realmente trabalhando com os planos. Eu sinto mais isso, tá? Isso aqui, ó, imagina. Isso aqui é importante, gente. Isso aqui, ó. Estudar esse básico aqui é muito importante. Compreender os planos, né? Compreender que a direção dos planos vai influenciar nos valores tonais que vocês vão jogar em todos os desenhos que vocês forem fazer, né? E chegar num resultado como esse não é difícil, mas é importante essa compreensão da base, né, das formas geométricas, um pouco de perspectiva aí, obviamente o lance de renderizar é questão de prática também, é questão de estilo também, então vocês vão perceber que aos poucos, se vocês vão insistindo, vocês vão adquirindo uma prática e adquirindo também um estilo para poder fazer o desenho de vocês, tá? Então, como eu já disse nas aulas anteriores, não é de um dia para o outro que vocês vão aprender, não é em 1 hora, 2 de aula que vocês vão conseguir, mas sim persistência, em estar estudando, praticando e lutando contra você mesmo, né, para que você possa conseguir evoluir em um certo período. E esse tempo, para uns vão ser mais, para outros vão ser menos. E, pessoal, levem isso na boa, porque é comum. Tem gente que vai aprender um pouco mais rápido, outro vai aprender um pouquinho mais lento, e tá tudo certo, velho. No final, todo mundo vai ter aprendido alguma coisa, né? Então, gente, Sandro Dias, pode falar, meu amigo. Eu não sei se você tinha falado ontem ou antes de ontem, que você está falando render ou renderizar. Eu entendo que são as achuras e tal, mas é alguma coisa, como é que se fala, específica? O renderizar existe para várias... por exemplo, tem pessoas que trabalham com vídeo, né, trabalham com animação, e para renderizar é como se você fechasse o arquivo, é como se você finalizasse. Né? No desenho, é o jeito que você vai tratar a sua arte final. É o jeito que você vai tratar. Você pode fazer com lápis, pode fazer com tinta. O render é a finalização do trabalho. Beleza. Tá? Como você vai querer que as pessoas sintam no seu trabalho. Né? Se você trabalhar com lápis, vai ser renderizar com caneta, com tinta, tudo igual. No final, é o aspecto que você vai dar para o seu desenho. Né? Uma pergunta fora da aula: vai retornar o blog mesmo? Estou aguardando isso. Eu estou com vontade, cara. Estou com vontade, Dante. Estou com vontade. Muito trabalho mesmo, muita coisa para estudar, muita coisa para praticar. Mas eu sempre venho fazendo uns vídeos, eu sempre venho fazendo algumas coisas que eu fico pensando, putz, eu queria alimentar lá o blog e vamos ver. Se o pessoal pedir aí, eu volto com o blog. Fica a recomendação aí. Faz essa campanha, Dante, para nós. Sim, vou deixar essa recomendação aí para o restante da galera que não conhece o blog do Dom aí. Apesar que eu vi uma postagem lá que você já perdeu bastante material, mas mesmo assim o material que ele repôs já tem muita coisa boa. Tem um passo a passo de como desenhar flores, personagens, muita coisa boa. Tem, cara. Quem conhece, dá um saque lá. Se vocês tiverem interesse, dá uma olhada depois, tá? E quiserem mais material, vou dar um de blogueirinho, né? Peçam, né? Compartilhem, e aí dá mais ânimo, né? Porque aí dá para perceber que realmente as pessoas estão lendo, estão indo atrás, e aí com certeza eu vou fazer mais postagens lá, tá bom?
Eu não sei, Pedro. Acho que tá como Dom Rodrigues, tudo junto. O Dante, você sabe se é isso? É Dom Rodrigues, tatu, Dom Rodrigues, blog. Olha lá, domrodriguesblogspot.com. Obrigado. Aí. O Dante já tem. Estava gravado lá, gente. Ó, época do Fotolog, presente. Pessoal, beijão. Brigadíssimo por tudo. Por tudo. Valeu. Esses Valeu. 11 anos aí, foi do caralho. Valeu, Milena. Muito obrigado vocês, meu. Valeu mesmo. Obrigado. Só uma coisa, gente, só uma coisa. Sandro, Oi, oi. Você vai fazer aquela dancinha, não? esse vai... Gente, rapidão, é rapidão. Acho que vai ser bem legal, vai ser bem importante para a vida de vocês. Tá pegando eu aqui, Tá. ó. Se preparem que é maravilhoso. Mas Olha será lá, que vai lá, Sandro. Muito bom, muito bom. Valeu, Sandro! Aê! Muito bom, muito bom. Obrigado, bicho. Valeu, bicho! Valeu, rapaziada. Turma com essa. Beijo, gente. Valeu. André, só obrigadíssimo. mais uma pergunta. Desculpa interromper. Quem tá as outras- falando? Dante. Fala, As Dante. outras 2 aulas eu não vi, eu fiquei sabendo em cima da hora dessa última. Aham. Tá gravando, tem onde Vai acessar? sair essa semana no YouTube. A gente vai deixar depois anunciar direitinho e vamos postar lá. Ótimo, valeu. Obrigado, gente. Valeu. Beijo, gente. Tchau. Obrigado. Viva o lado B. Tchau, tchau.